Quem errou? Errou quem colocou ele lá. Esse foi o grande erro. Por isso, o BAP, que é o presidente, e o Zé Boto, que é o diretor executivo de futebol, esses caras têm que pagar essa conta. Ah, mas o Felipe ainda vai chegar, o Felipe pode ser campeão brasileiro. Por incompetência do Felipe Luiz, por inexperiência do Felipe Luiz, por não entender o que ele precisa fazer, como é que ele precisa fazer, a maneira como ele tem que colocar jogadores, como é que ele tem que saber usar esse enorme elenco que ele tem à sua disposição e ele não sabe usar, porque ele não tem experiência para usar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos ver o que a imprensa paulista está falando sobre a vitória do Mengão ontem, né? Contra o Mirassol no Maracanã, 2-1, um jogo difícil contra o bom time do Mirassol, né? O Flamengo até chegou a abrir um 2-0, porém tomou ali o gol do Gabriel, lei do ex, contra o Mengão. No finalzinho levou até um sufoco, porém venceu no Maraca 3 pontos importantes. E a imprensa paulista, o Elias Júnior ali, tirou o tempo para criticar o Flamengo, tá bem engraçado, é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. O Flamengo ganhou, porém ele só soube criticar mais uma vez os paulistas nada contentes com o Flamengo virando o turno na primeira colocação, abriu 3 pontos para o segundo colocado, que é o Cruzeiro. Vamos acompanhar o chororô dos paulistas a partir de agora. Sobra muito conhecimento, então fica dentro. Tá, mas agora é hora de falar do Mengão, Elias Júnior. E fecha o primeiro turno na primeira colocação. Agora, a equipe carioca volta suas atenções para a Libertadores da América. Na próxima quarta-feira, o Flamengo recebe o Internacional aqui no Maracanã pelo jogo de ida das oitavas de final. Eu estou feliz por causa que ganhamos o jogo, mas tenho que reconhecer que eles foram muito bem no jogo e foi um jogo igualado, na qual nós fomos mais determinantes nas áreas. Pode ser que cheguem mais peças, pode ser que também saiam, né? Talvez a gente esteja com um número elevado de jogadores, pode ser que tenha algumas saídas, mas o mais importante é que a qualidade do elenco continua sendo muito alta e preparados para poder aguentar essa maratona de jogos até o final da temporada. Ah, esse é um elenco que eu queria, viu, no meu time. Só você, né? Todos nós. Eli, a gente vai falar muito do Flamengo, mas antes, vamos falar do Mirassol e mostrar também essa camisa linda que foi utilizada. É uma vitória que foi só de 2-1, uma vitória apertada, e em algum momento até ela correu o risco de virar empate, desnecessário até, eu diria. Exigindo muito do Rossi na reta final, não é? Precisaram do Rossi na reta final, mais do que deveriam precisar. E é interessante, porque não dá para você comparar o elenco do Mirassol com o elenco do Flamengo. Então, quando esse tipo de coisa acontece, alguns pontos precisam ser avaliados, né? Então vamos começar falando justamente do Mirassol. Você citou essa reta final da partida em que o time realmente teve chance. É uma equipe que estreia aí na Série A e ninguém imaginava que pudesse chegar longe como está chegando, na 6ª posição do Campeonato Brasileiro. Lembrando que é zona de pré-Libertadores, tem um trabalho feito nos bastidores também bem legal pelo Paulinho. O Mirassol é tudo isso que está mostrando no campo? É esse resultado suado? O Flamengo precisou batalhar para conseguir vencer o Mirassol. Esse time do interior paulista, Elia, é tudo isso? Olha lá, tá vendo? Nada tá bom pra ele, gente. É um time com essa folha salarial, você entende? Num outro nível, e ele já tá fazendo uma cara de que não é tudo isso. Mirassol, o Gabi, eu adoro quando as minhas opiniões elas vão na contramão daquilo que está todo mundo falando, no momento em que eu tenho convicção daquilo que eu vou falar. Então, diga lá. Eu tô nessa estrada seguidas, há muito tempo para entender o seguinte: o Mirassol, nada tira o valor do Mirassol, nada tira a importância da gestão do Mirassol, nada tira o fato de que o primeiro dinheiro grande que o Mirassol ganhou, eles foram lá e construíram um centro de treinamento que está entre os melhores do Brasil, não é do nível do Palmeiras, não é do nível do Flamengo, mas está entre os melhores do Brasil. Nada tira o valor da gestão do Mirassol, de pagar os salários em dia, de entender o seu tamanho, contratar jogadores que você tem capacidade para poder honrar com os pagamentos. Então, isso tudo é mérito do Mirassol. Nós estamos falando de futebol. Dentro das 4 linhas, o Mirassol, anote o que eu estou falando e você vai se lembrar. Você vai se lembrar, o Mirassol vai cair agora no mundo real.
O Mirassol que você está vendo aqui. Ah, Elia, mas o time do Mirassol só perdeu por 2-1 do Flamengo, por incompetência do Felipe Luiz, por inexperiência do Felipe Luiz, por não entender o que ele precisa fazer, como é que ele precisa fazer, a maneira como ele tem que colocar jogadores, como é que ele tem que saber usar esse enorme elenco que ele tem à sua disposição e ele não sabe usar, porque ele não tem experiência para usar. Tem uma Ferrari e não sabe pilotar, Ele tem uma Ferrari, ele é o piloto de teste da Ferrari e ele vai muito bem como piloto de teste, mas o dia que ele tem que pilotar na chuva, dá desespero. O dia que ele tem que fazer uma ultrapassagem sobre um retardatário, ele perde mais tempo do que um piloto capacitado. Não significa que ele não vai chegar a ser o mais capacitado do Brasil. Pode vir a ser o treinador mais capacitado do Brasil e acho até que isso vai acontecer, mas vai demorar um pouco. Enquanto isso demora, o Flamengo vai pagando a conta porque demora. Acho que ele pode vir a ser campeão brasileiro, tamanha a qualidade desse elenco do Flamengo. Agora, no que diz respeito ao Mirassol, não é que vem a derrocada. Você acha que você acha que o Abel é o Felipe Luiz? Não. O Abel é infinitamente melhor do que o Felipe Luiz. Até pela experiência. Qualidade, competência, conhecimento de futebol, histórico de futebol. Então, o Abel não vai perder mais para o Mirassol e não vai empatar mais com o Mirassol, porque quando o Mirassol chega num tamanho desse tamanho assim. Ninguém presta atenção no Mirassol, o Mirassol vai cair, vai ser rebaixado, e aí você vai jogar de uma maneira. Agora, todo mundo já sabe, já mapeou o Mirassol, e o Mirassol tem um problema. Que é? O Rafael Guanais acha que o time é melhor do que verdadeiramente é. E aí ele quer ser propositor. Deu certo ontem contra o Flamengo. Por acaso perdeu, mas poderia ter empatado. Mas quando ele for jogar contra o Atlético Mineiro do Cuca, que ele fosse... Você vai lembrar do que eu estou te falando. Quando ele for jogar contra o Atlético Mineiro do Cuca, que ele quiser ser propositor, aí ele toma um gol, o Cuca não vai querer marcar o Mirassol alto. Não vai querer. O Felipe Luiz não entendeu, porque ele é muito jovem ainda, que quando você está ganhando de 2-0, você não tem que fazer o terceiro gol. Você não pode tomar o primeiro. Ele não aprendeu. O que eu posso fazer? Foi um jogo propositivo dos dois lados. Mas não tem que propor nada quando eu tô ganhando de 2-0. Eu tô ganhando de 2-0. Eu tô ganhando de 2-0, mas eu sou o Flamengo. E daí? O Real Madrid ganhou tudo com o Ancelotti. Eu quero ver agora com o Xabi Alonso, que já estão metendo a boca no Xabi Alonso lá. Então, eu quero te dizer o seguinte: você ganhar, tem muitas maneiras de ganhar. Agora, quando você é muito melhor, você pode se dar ao luxo de relaxar, de jogar livre, leve e solto, porque você tem tanta qualidade, mas tanta qualidade que você está ganhando de 2, vai fazer 3, 4. Não é o caso do futebol de hoje. O futebol de hoje é muito pegado, o futebol de hoje é muito aproximado, tem pouquíssimo espaço. E aí, o Felipe Luiz não entendeu que está ganhando de 2, não tem que fazer 3, não pode levar o primeiro. Quando o Mirassol for jogar contra o Atlético Mineiro do Cuca, quando for jogar contra o Palmeiras do Abel, quando for jogar contra o Botafogo do David Ancelotti, quando for jogar contra o Fluminense, que também aprendeu a recuar suas linhas quando está ganhando do Renato Gaúcho, aí a coisa vai ser diferente, vai ser um pouco mais complicado para ele. Pode ser que esse Mirassol já esteja mapeado a ele, mas já que a gente já falou muito do Mirassol, vamos falar do Flamengo. Sei que você quer falar muito de experiência, então para isso vamos acompanhar na tela também esse jogo no meio de semana na Copa do Brasil. O Flamengo, atual campeão, foi eliminado nas oitavas de final pelo Atlético Mineiro do Cuca. O rubro-negro venceu fora de casa por 1-0 e forçou a decisão por pênaltis, mas quem brilhou foi o goleiro Everson, que defendeu uma cobrança e ainda bateu o pênalti que garantiu a vitória do Galo. Ele é mais do que a cobrança de pênaltis, o sucesso desse goleiro tão experiente, tem a questão da experiência e das escolhas do técnico Felipe Luiz. Tudo isso influenciou na eliminação do Flamengo? Eu acho que fundamental. A experiência do Cuca de um lado, a inexperiência do Felipe Luiz de outro, e você entender a experiência de saber que você tem um jogo de 180 minutos. Isso tudo, ao longo da trajetória do Felipe, ele vai começar a construir melhor. Então, você, para não me estender muito nessa história, é fundamental a gente entender que o Felipe Luiz acabou de fazer 40 anos
que ele saiu de treinador do Sub-17, depois foi para o Sub-19 direto para ser treinador da equipe que tem o maior orçamento do futebol sul-americano, que tem o melhor elenco do futebol sul-americano. Quem errou? Errou quem colocou ele lá. Esse foi o grande erro. Por isso, o BAP, que é o presidente, e o Zé Boto, que é o diretor executivo de futebol, esses caras têm que pagar essa conta. Ah, mas o Felipe ainda vai chegar, o Felipe pode ser campeão brasileiro. Pode, mas já caiu da Copa do Brasil, que por acaso é o torneio que melhor paga proporcionalmente dentro desse continente. Então, a conta já está chegando, entendeu? Eita, essa questão da experiência já está pesando, a gente vai falar mais sobre isso, mas agora mudamos a página, vamos falar do jogo do São Paulo. Ai, tá aí, né? Tá aí um pouco da análise, se é que pode chamar de uma análise, nada clubista, claro, muito imparcial, né, pelo que a gente pôde acompanhar. Ai, o Flamengo tá mal demais, não acho que tá tão ruim, sabe, não concordo com quase nada do que foi dito. Acho o Felipe um excelente técnico, sim, claro, tem um pouco da inexperiência, né, mas tá longe de ser só culpa dele. É a fase do Flamengo, e o Flamengo é líder do campeonato, sabe? Ele tá 3 pontos à frente, é o líder, não tem muito o que falar enquanto se pega o resultado. E pega até o jogo contra o Galo também, que ele criticou ali, né? Foi um detalhe, o Flamengo poderia ter classificado, o Galo também. Foi um jogo bem parelho, não é que o Cuca deu um nó tático no Felipe, não foi. Foi um pênalti, acontece, né? 50-50 na disputa ali. O Flamengo teve a chance também de sair na frente. Quando o Rossi pega o pênalti na sequência, o Samulino perde, mas eu quero saber muito a opinião de vocês. Vocês acham que foi uma análise assim embasada? Faz sentido ou não? Opinem abaixo. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Obrigado a todos. Valeu!